Olá a todos do canal Tarô para a Sua Vida Prática, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam na paz, na luz e na harmonia, com muito bom senso e discernimento para que possam sempre resolverem da melhor maneira possível todas as situações que lhes são apresentadas durante a vida. Aqui Vitor com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Pois bem, estou aqui com as previsões para os jogos da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e alguns jogos também da Série B, tá bom, gente? Então, primeiramente eu vou fazer de todos aqui os da Série A e depois os da Série B. A sequência dos jogos, das previsões, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? Então, se vocês já quiserem ir para um determinado jogo, quem quiser comentar e minutar também, tranquilo, tá bom, gente? Pode minutar para mim, eu não vou ter tempo. Mas a sequência dos jogos vai estar aí para vocês, do jeito que eu olhei no site do Globo Esporte, tá bom? Então vamos lá, peço licença para vocês, para eu descer a câmera aqui para mostrar as cartas para vocês. Tudo bem, gente? Vamos lá, vamos iniciar. Neste momento eu peço licença ao tarô e aos oráculos para que eu possa fazer as previsões dos jogos da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e também alguns jogos da Série B. Chapecoense e Fortaleza é o primeiro jogo, minha gente. Neste momento, peço licença às energias para o jogo entre Chapecoense e Fortaleza. Chapecoense e Fortaleza, respectivamente. Chapecoense e Fortaleza. Chapecoense e Fortaleza, primeiro jogo. Respectivamente as energias para Chapecoense e Fortaleza. Chapecoense e Fortaleza, respectivamente. Vamos lá. Chapecoense. Aqui duas cartas. E Fortaleza. Chapecoense, 2 de ouros, impedimentos. O 2 de paus também, impedimentos e dificuldade na vitória. Fortaleza, 6 de copas. 2 de espadas. 5 de espadas. Vejo dificuldades aqui para ambos neste jogo aqui, tá? Mas uma tendência de empate entre Chapecoense e Fortaleza. Não vejo aqui o Fortaleza conseguindo derrotar a Chapecoense, não. Então, Chapecoense e Fortaleza aqui, apesar das dificuldades que a Chapecoense tem, me mostra o Fortaleza travado numa direção muito difícil e não vejo aqui o Fortaleza conseguindo forças para superar a Chapecoense. Ao contrário, a Chapecoense vai estar melhor no jogo, no final, ela, apesar de todos os reveses que ela vai ter dentro deste jogo, ela vai conseguir um bom resultado, né? Um bom resultado, apesar das dificuldades. O empate aqui vejo entre Chapecoense e Fortaleza. Então, gente, Chapecoense e Fortaleza, vejo a tendência de empate neste jogo, tá bom? América Mineiro e Bahia. América Mineiro e Bahia. Peço licença ao tarô para que, se me for permitido, eu possa ver as energias para o jogo entre América Mineiro e Bahia, respectivamente as energias para o América Mineiro e para o Bahia. América Mineiro e Bahia, respectivamente. América Mineiro e Bahia. América Mineiro e Bahia, respectivamente. América Mineiro e Bahia, respectivamente. América Mineiro. Bahia. América Mineiro, 4 de espadas, os enamorados, 6 de ouros.
Bahia 10 de espadas, o louco e o rei de ouros. Veja que América Mineiro e Bahia, uma tendência para o América Mineiro, o quê? O América Mineiro fazer... ele começa mal, o América Mineiro, começa um time muito desgastado, as substituições que serão feitas darão um novo ritmo para o América Mineiro no jogo, e ele consegue o quê? Consegue um empate. Por quê? Eu vejo o Bahia também começando mal também o jogo. Tá? Mas aqui veio o louco que muda radicalmente. O Bahia, no meio do jogo, ele muda radicalmente o seu modo de jogar para o quê? Para conseguir um resultado melhor. Então eu vejo aqui o quê? Eu vejo uma tendência de empate entre América Mineiro e Bahia, tá bom? América Mineiro e Bahia aqui eu vejo uma tendência de empate ligeiramente mais favorável para o Bahia, tá? Ligeiramente mais favorável para o Bahia, mais uma tendência de empate, tá bom, gente? Palmeiras e Internacional, vamos lá? Neste momento eu peço licença ao oráculo, ao tarô, para que, se me for permitido, eu possa ver as energias para o jogo entre Palmeiras e Internacional. Palmeiras e Internacional, respectivamente, as energias para Palmeiras e Internacional. Palmeiras e Internacional, respectivamente. Palmeiras e Internacional, respectivamente. Palmeiras e Internacional. Palmeiras e Internacional, respectivamente. Palmeiras e Internacional, respectivamente. Palmeiras e Internacional. Palmeiras, Inter, Palmeiras à morte, 5 de copas, 6 de paus, Inter, rei de espadas, o carro e o 9 de ouros. Aqui uma clara tendência à vitória do Internacional, tá? O Inter vai estar bem mais positivo, muito mais mesmo, tá bom? Palmeiras com grandes dificuldades, inclusive melhorando o seu jogo, sua forma de jogar, o seu modo de jogar no final do jogo, mas não sendo suficiente. Mas aqui eu vejo uma vitória do Internacional muito clara, tá bom, gente? O Internacional muito mais preparado e muito mais, com energia muito mais favorável que o Internacional, não o Palmeiras. Então, Palmeiras e Internacional aqui, vejo claramente o Inter muito melhor no jogo e o Inter com a tendência, sim, de vitória. Então, Palmeiras e Internacional aqui, gente, eu vejo uma vitória do Internacional. Tudo bem? Atlético Paranaense e Fluminense, o próximo jogo, que eu estou vendo aqui na tabela. Atlético Paranaense e Fluminense. Neste momento, eu peço licença ao tarô, peço licença ao oráculo, para que, se me for permitido, eu possa ver as energias para o jogo entre Clube Atlético Paranaense e Fluminense. Clube Atlético Paranaense e Fluminense, respectivamente. Atlético Paranaense e Fluminense. Atlético Paranaense e Fluminense. Atlético Paranaense e Fluminense, respectivamente. Atlético Paranaense e Fluminense, respectivamente. Atlético Paranaense, Fluminense.
Atlético Paranaense, 3 de copas. Julgamento, 2 de espadas. Fluminense, 9 de copas. Rainha de ouros. O louco. Veja aqui a tendência, gente. O Atlético Paranaense no início aqui começando melhor, estando até um pouquinho de salto alto, tá? Atlético Paranaense. Mas o Fluminense indo bem no jogo, tá? O Fluminense dessa vez indo bem no jogo, sim, e conseguindo uma tendência aqui mais de vitória para o Fluminense. Então, Atlético Paranaense e Fluminense aqui. Vejo o Atlético Paranaense terminando mal o jogo, o Fluminense desesperado no final, mas o Fluminense já conseguindo aqui um resultado anterior. Então, vamos supor, o Fluminense faz 1-0, 2-1, algo do tipo, e no final recua e fica no campo de defesa, muito no campo de defesa, fica apertado ali, e o Atlético Paranaense pressionando, mas não consegue vencer o jogo, não consegue sequer empatar. Então, Atlético Paranaense e Fluminense aqui, eu vejo uma tendência de vitória do Fluminense, não é? Vamos lá, gente, agora para Grêmio e Juventude. Grêmio e Juventude. Neste momento eu peço licença ao tarô, peço licença ao oráculo para que, se me for permitido, eu possa ver as energias para o jogo entre Grêmio e Juventude. Grêmio e Juventude, respectivamente. As energias para Grêmio e Juventude, respectivamente. Grêmio e Juventude. Grêmio e Juventude. Grêmio e Juventude, respectivamente. Grêmio e Juventude, respectivamente. Grêmio e Juventude. Grêmio e Juventude, respectivamente. Grêmio, Juventude, Grêmio, roda da fortuna, 10 de paus, 7 de paus. Juventude, 10 de ouros, louco, 10 de copas. Vejo aqui a tendência à vitória do Juventude, tá? Vejo aqui a tendência à vitória do Juventude. As cartas vieram bem mais positivas aqui para o Juventude. Vejo o Grêmio não tendo sorte nesse jogo. O que o Grêmio precisa desse jogo é sorte. Só que a sorte do Grêmio neste jogo ela está bem negativada. Muito trabalho, muito esforço para não conseguir o que virá, tá? Para não conseguir o seu objetivo, que é a vitória. Então aqui vejo o Grêmio com muita dificuldade e o Juventude não. O Juventude estando bem positivo aqui, gente. Então Grêmio e Juventude, vejo a vitória muito mais, as energias estão muito mais positivas para o Juventude, tá bom, gente? Ceará e Red Bull Bragantino é o próximo jogo. Neste momento eu peço licença ao oráculo, peço licença ao tarô, para que eu possa ver as energias para o jogo entre Ceará e Red Bull Bragantino. 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 Respectivamente, Ceará e Red Bull Bragantino. Ceará e Red Bull Bragantino, respectivamente. Ceará e Red Bull Bragantino, respectivamente. Ceará, Red Bull Bragantino. Ceará, Rei de Copas, 4 de ouros, 5 de copas.
Red Bull Bragantino. Cavaleiro de Paus, Justiça. 9 de Paus, tendência a empate neste jogo. Ceará e Red Bull Bragantino, a tendência a empate neste jogo aqui, tá bom, gente? Então, as energias aqui estão mais para a tendência de empate entre Ceará e Red Bull Bragantino, tá bom? Tendência de empate entre Ceará e Red Bull Bragantino. Vamos agora para o jogo do líder do campeonato, Atlético Mineiro. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro é o jogo de agora. Neste momento eu peço licença ao tarô, peço licença ao oráculo para que, se me for permitido, eu possa ver as energias para o jogo entre Atlético Goianiense e Atlético Mineiro para cada um desses times, respectivamente. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, respectivamente. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, respectivamente. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, respectivamente. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Respectivamente, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Respectivamente, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Atlético Goianiense, Atlético Mineiro. Vamos lá? Atlético Goianiense, o Diabo, Pajem de Espadas, Rei de Paus. Atlético Mineiro, 10 de Ouros, As de Espadas, 3 de Copas. Atlético Mineiro, Clube Atlético Mineiro, vitória, muito mais favorecido aqui o jogo para o Atlético Mineiro, tá bom, gente? O Atlético Goianiense até que vai com muito ímpeto no início do jogo, mas o Atlético Mineiro vai conseguir controlar esse ímpeto, essa vontade do Atlético Goianiense. E no final aqui vejo o Atlético Goianiense decepcionado, iludido que possa ganhar, mas não vai ganhar, tá? Então aqui eu vejo Clube Atlético Mineiro muito mais favorecido. Então Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, vejo Atlético Mineiro ganhando esse jogo, tá bom? Próximo jogo, Flamengo e Cuiabá. Vamos lá? Neste momento eu peço licença ao tarô, peço licença ao oráculo para que, se me for permitido, eu possa ver as energias para Flamengo e Cuiabá. Flamengo e Cuiabá, respectivamente. Flamengo e Cuiabá, respectivamente. Flamengo e Cuiabá, respectivamente. Flamengo e Cuiabá, respectivamente. Respectivamente, Flamengo e Cuiabá. Flamengo e Cuiabá, respectivamente. Flamengo, Cuiabá. Flamengo, 4 de paus, 3 de copas, 8 de espadas. Cuiabá, Rei de paus, a justiça, Rei de copas. Veja que Flamengo com um pouco de dificuldade, mas o Flamengo sim tendo a vitória contra o Cuiabá. Tudo bem, gente? Então, Flamengo e Cuiabá aqui, vejo a tendência à vitória, as energias estão mais positivas para o
Flamengo, tudo bem? Flamengo e Cuiabá, Flamengo. Vamos agora para Sport Recife e Santos. Neste momento eu peço licença ao oráculo, peço licença ao tarô para que, se me for permitido, eu possa ver as energias para o jogo entre Sport Recife e Santos. Sport Recife e Santos. Respectivamente, as energias para Sport Recife e Santos. Sport Recife e Santos, respectivamente. Sport Recife e Santos. Sport Recife e Santos, respectivamente. Sport Recife e Santos. Sport Recife e Santos, respectivamente. Sport Recife e Santos, respectivamente. Sport Recife, Santos. Sport Recife, Rei de Espadas, Sacerdotisa, Cavaleiro de Paus. Santos, 3 de Copas, 9 de Espadas, a Estrela. Tendência a empate, tá? Tendência a empate aqui no final. E veio aqui. Quem começa bem? No meio do jogo, os dois podem ter jogadores expulsos. Algo negativo que possa ocorrer. Mas no final ambos se equilibram aqui para mim e vejo uma tendência a empate entre Sport Recife e Santos. Tudo bem, gente? Sport Recife e Santos aqui, vejo uma tendência a empate. Vamos lá agora para o último jogo da 27ª rodada. O último jogo da 27ª rodada é o Clássico Paulista, né? São Paulo e Corinthians. Clássico Paulista, São Paulo e Corinthians. Vamos lá? Neste momento, eu peço licença ao tarô, peço licença ao oráculo para que, se me for permitido, eu possa ver as energias para os respectivos times para o jogo entre São Paulo e Corinthians. São Paulo Futebol Clube e Esporte Clube Corinthians Paulista. São Paulo e Corinthians, respectivamente. 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 São Paulo e Corinthians. Opa. Respectivamente, São Paulo e Corinthians. Respectivamente. São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians, respectivamente. São Paulo, Corinthians, respectivamente. São Paulo e Corinthians. Vamos lá para o Clássico Paulista. São Paulo, 10 de ouros, Rei de ouros, 2 de espadas. Corinthians, 9 de paus, 4 de espadas, 7 de paus. Olha só, esse jogo aqui, São Paulo e Corinthians, tem uma clara tendência aqui a empate, tá? São Paulo indo bem, muito bem no jogo, mas no final não conseguindo uma vitória. E o Corinthians indo mal em todo o jogo, mas arrancando um empate do São Paulo no Morumbi. Então aqui eu vejo uma tendência clara aqui para empate entre São Paulo e Corinthians, tá bom, gente? Não vejo uma vitória do São Paulo nem do Corinthians. Tendência de empate para o Clássico Paulista, São Paulo e Corinthians, tá bom?
Gente, é o seguinte, eu peguei aqui 4 jogos da Série B que vão ocorrer ou neste final de semana ou no decorrer da semana, tá bom? Porque não tem rodada do Brasileirão da Série A no meio dessa semana. Nós temos Série B. Então temos os jogos Vasco e Coritiba, Avaí e Cruzeiro, Botafogo e Brusque, Náutico e Vasco, tá bom? Então vou olhar para esses 4 jogos: Vasco e Coritiba, Avaí e Cruzeiro, Botafogo e Brusque, Náutico e Vasco. Neste momento peço licença ao tarô, peço licença ao oráculo para que, se me for permitido, eu possa ver as energias para o jogo da Série B entre Vasco da Gama e Coritiba. Vasco da Gama e Coritiba. Vasco da Gama e Coritiba. Campeonato Brasileiro da Série B. Vasco da Gama e Coritiba. Campeonato Brasileiro da Série B. Não considerarei, gente, as cartas saíram fechadas. Vasco da Gama e Coritiba. Campeonato Brasileiro da Série B. Respectivamente, Clube de Regatas Vasco da Gama e Coritiba. Vasco da Gama e Coritiba. Vasco da Gama e Coritiba. Vasco da Gama e Coritiba, Campeonato Brasileiro da Série B. Vasco da Gama e Coritiba, Campeonato Brasileiro da Série B. Vasco e Coritiba. Vasco da Gama, Coritiba. Vasco, 4 de paus, a morte, a justiça. Coritiba, rei de copas, rainha de paus, o louco. Vitória do Coritiba, tá? Vitória do Coritiba aqui, a tendência é a vitória do Coritiba para este jogo, tá bom, gente? Não vejo o Vasco conseguindo superar o Coritiba, não. Vejo o Coritiba bem seguro aqui e no final conseguindo a vantagem sobre o Vasco. Então, Vasco da Gama e Coritiba aqui eu vejo o Vasco, Coritiba mais positivado, tá bom? Avaí e Cruzeiro. Vamos lá? Neste momento, eu peço licença ao tarô, peço licença ao oráculo para que, se me for permitido, eu possa ver as energias para o jogo do Campeonato Brasileiro da Série B entre Avaí e Cruzeiro. Avaí e Cruzeiro. Avaí e Cruzeiro. Campeonato Brasileiro da Série B, respectivamente as energias para os times Avaí e Cruzeiro. Avaí e Cruzeiro. Avaí e Cruzeiro, respectivamente. Avaí e Cruzeiro, respectivamente. Avaí e Cruzeiro. Avaí, Cruzeiro. Avaí, 2 de paus, 8 de paus, 9 de copas. Cruzeiro, 10 de paus, Cruzeiro perdido. 6 de espadas, 8 de ouros. Cruzeiro consegue arrancar um empate, tá? Avaí e Cruzeiro aqui. Vejo o Cruzeiro arrancando um empate do Avaí em Florianópolis. Então a tendência aqui é um empate entre Avaí e Cruzeiro. Tá bom, gente? Avaí e Cruzeiro, tendência a empate. Botafogo e Brusque. Vamos lá?
Botafogo e Brusque também pela Série B. Neste momento eu peço licença ao oráculo, peço licença ao tarô, para que, se me for permitido, eu possa ver as energias respectivamente para o jogo da Série B, entre Botafogo e Brusque. Botafogo e Brusque, Campeonato Brasileiro da Série B. Botafogo e Brusque. Respectivamente, Botafogo e Brusque. Campeonato Brasileiro da Série B, Botafogo e Brusque. Essa carta aqui eu já vou considerar para o Botafogo. Ela veio bem aberta. Botafogo e Brusque, respectivamente. Botafogo e Brusque. As energias, respectivamente. Botafogo e Brusque. Botafogo e Brusque, respectivamente. Botafogo. Já veio a carta aqui dos enamorados por Botafogo. Brusque. Botafogo veio os enamorados, a carta que já tinha caído, 4 de paus e o mago. Brusque, 3 de ouros, lua, 9 de ouros. Vejo aqui a tendência ao empate, tá? Vejo aqui o Brusque conseguindo arrancar um resultado bom do Botafogo. As escolhas do Botafogo vão ser um tanto quanto confusas para este jogo, algo de escalação mal feita, mal realizada. Vejo aqui o Botafogo se complicando diante do Brusque, a tendência ao empate, tá? Uma tendência leve, inclusive, a poder ser uma vitória do Brusque, tá bom? Então, Botafogo e Brusque aqui, um empate com a ligeira vantagem, inclusive, do Brusque. Para terminar este vídeo, gente, o último jogo que eu separei aqui para vocês, Náutico e Vasco. Vamos lá? Neste momento eu peço licença ao tarô, peço licença ao oráculo, para que, se me for permitido, eu possa ver as energias respectivamente para o jogo entre Náutico e Vasco. Náutico e Vasco da Gama, Campeonato Brasileiro da Série B. Respectivamente, Náutico e Vasco. Náutico e Vasco, respectivamente, as energias. Náutico e Vasco, respectivamente. Náutico e Vasco, respectivamente. Náutico e Vasco da Gama, respectivamente. Náutico e Vasco da Gama. Náutico e Vasco. Respectivamente, as energias para Náutico e Vasco. Náutico e Vasco da Gama. Náutico. Vasco. Náutico, Rei de Paus, 2 de ouros, o mundo. Vasco, As de espadas, 7 de espadas, 9 de paus. Tendência que a vitória do Náutico, tá bom, gente? Veja aqui o Náutico mais positivado diante do Vasco, Náutico estando bem mais favorável que o Vasco da Gama aqui. Então, Náutico e Vasco da Gama, vejo a tendência aqui a uma vitória, uma positividade maior para o Náutico. Tudo bem, gente? Eu, Vitor, agradeço a sua audiência, espero que tenham gostado deste vídeo e espero encontrá-los aqui nos nossos próximos vídeos do nosso canal. Mais uma vez, fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem na harmonia sempre. Salve a sua força sempre, salve a nossa força. Até o nosso próximo vídeo, muito obrigado.